É o Botox. O Botox é a marca comercial, uma das marcas comerciais, que é a mais famosa, a pioneira, mas o produto em si é toxina botulínica. Na sua visão, Ju, para você que é uma pessoa que chegou nessa área quando tudo era mato, né? Você ajudou a construir essa área, inclusive. É, quando, na tua visão, o assunto perdeu a mão? Na minha terra a gente fala assim, ó, esse aqui perdeu a mão, ou seja, perdeu o controle, as pessoas perderam a referência. Em que momento você falou assim, olha, eu vou me afastar disso aqui, porque esse assunto agora realmente vai começar a comprometer a saúde das pessoas? 2018, 2019. Algum Eu sei fato exatamente, especial? sim, o boom, porque até então nós éramos os loucos, né? Os loucos. A odontologia toda era contra a gente, a medicina era contra a gente, todo mundo era contra a gente. Só que, na verdade, nós trabalhávamos em cima de conceitos fundamentais, não só de estomatologia, mas também de anatomia, coisas que muita gente não sabia que o dentista conhecia. Conhecia, e, obviamente, como qualquer técnica, como qualquer especialidade nova, ele vai, a partir dali, passar a se aprofundar ainda mais naquele conhecimento. Mas, de base, o dentista tem total possibilidade de avançar nesse tema. E então a gente trabalhava muito em cima disso, né? Então, inclusive, se o dentista quiser começar a fazer cirurgias extremamente complexas em crânio, em osso, ele vai fazer através da cirurgia bucomaxilofacial, da parte facial do crânio e até mesmo de calota, ele está na equipe. É o cirurgião responsável por politraumas em hospitais e por aí vai. Então, é um avanço profissional. E com isso a gente lutava para que para que a harmonização se tornasse uma especialidade também, porque era importante que houvesse uma padronização de ensinamento focado na estética, né? Mas fundamentado, é isso importante, fundamentado com bases firmes em osso, em fisiologia, em uma boa anatomia, em vasos, né, em conhecimento profundo de sistema estomatognático. Né? A área do cirurgião dentista no Brasil vai de tríqueo, né, linha capilar, a ocioide. Então, essa região, desculpe, lateralmente, de tragos a tragos, né? Trago direito, trago esquerdo. Então, é daqui, essa região. Então, ou seja, teoricamente, nós podemos, teoricamente, sim, atuar em várias searas, né, dentro dessa área. Mas é óbvio que, da mesma forma, se alguém quiser começar a fazer implante, vai ter que se aperfeiçoar, estudar muito para realizar essa técnica. Então, era importante que a gente criasse uma especialização para que isso fosse algo feito de uma forma mais plena, mais segura, né? O problema é que, a partir desse momento, de 2018, principalmente, houve um boom muito grande e o próprio treinamento inicial dos profissionais carecia de muitos conhecimentos de base fundamentais. Por quê? Uma coisa, a gente fica muito claro aqui para todo mundo que nem todo profissional tem o mesmo nível de conhecimento. Né? Eu acho que isso é visível. Em Então, todas as profissões, inclusive, né? em todas as profissões. Então, é óbvio que tínhamos professores geniais e tínhamos professores rasos, rasos mesmo. E ela foi se desenvolvendo assim. E professores rasos formam profissionais rasos. Ou até alguns que não se conformam e vão se aprofundando, né? Porque tudo é muito individual, depende de cada profissional. Só que ela cresceu muito assim. Infelizmente, acabou que a gente teve aí um crescimento muito grande de profissionais que se dividem em profissionais que realmente têm conhecimento muito profundo em relação a tudo, e outros que têm um conhecimento raso em relação a muitas coisas. Vamos falar de produtos e técnicas, digamos assim. E o que aconteceu, que foi um boom maior ainda? Como a harmonização orofacial
se destacou muito nesse ano de 2017 e 2018, profissionais de todas as áreas, inclusive esteticistas, que não têm graduação, começaram a querer entrar na harmonização orofacial. Então, eu queria deixar claro aqui também uma coisa que pouca gente sabe: a harmonização orofacial é uma especialidade exclusiva da odontologia. Só pode dizer que é harmonizador orofacial quem é dentista. Médico, biomédico, não pode dizer que é harmonizador orofacial. Ele pode realizar, obviamente, mediante a sua formação, estética orofacial. Né? Então, hoje nós temos fisioterapeutas, biomédicos, e está tudo bem. A questão que eu digo é, muitas vezes, as pessoas, e a gente vê isso pelo que a gente viveu nos últimos 4 anos, elas são muito inocentes em relação a produtos. Elas têm uma inocência pueril, infantil mesmo, em relação à segurança de determinados produtos. E aí a gente vê a questão da profundidade do estudo, que era o que eu comecei a levantar por conta da toxina botulínica. Quando eu comecei a entender, e porque eu nunca parei de estudar, né? Então, assim, até por ser professora, é uma obrigação minha estar o tempo inteiro estudando e buscando o que está acontecendo em relação àquelas técnicas, né? E o que a gente está desenvolvendo. E aí eu comecei a me deparar com estudos até antigos de malefícios da toxina botulínica. A toxina botulínica é o Botox? É o Botox. O Botox é a marca comercial, uma das marcas comerciais, que é a mais famosa, a pioneira, mas o produto em si é toxina botulínica. E eu comecei a levantar essa questão. E, naturalmente, meio que ninguém nunca fez isso, né, deliberadamente, mas você sentia um cala-boca. Para de falar sobre isso, que você está estragando o nosso negócio. E aí eu parei de ser convidada para palestrar, os convites foram diminuindo. Virou persona non grata. Mais ou menos, né? Porque, na verdade, bem ou mal, traz o outro lado, que é importante para a real ciência, tem que ter essa discussão. Mas, considerando a questão dos patrocinadores, né, a gente fica um pouco de fora, e para mim está tudo bem, porque eu nunca fui dependente disso, né? Muito pelo contrário. Então, eu comecei a levantar isso, e algumas pessoas simplesmente preferiam não ouvir, e outras pediam mais conhecimento sobre. E aí, o que começou a acontecer? Começou a acontecer algo que eu comecei a perceber e colocar na frente. Olha só, se você faz isso há 10, 15 anos e ainda não chegou nesse conhecimento, você não está estudando. Não está estudando. Ou seja, ou está estudando, está vendo e está botando isso aqui para debaixo do tapete. Então, assim, pessoas que são até mais pioneiras do que eu, literalmente colocaram para debaixo do tapete. Porque é óbvio que elas sabem. Até porque a gente vê na clínica as coisas acontecerem. A clínica é soberana. A gente vê as coisas acontecerem. E foi o que começou a me alertar. Eu comecei a ver algumas coisas, e como eu sempre acompanhei os meus alunos, quando eu via coisas acontecendo com eles, eu considerava como se fossem minhas, e eu sempre aprendi com o erro dos outros para que eu não cometesse esses erros. Isso multiplicou muito o meu tempo de aprendizado. Acelerou muito o meu tempo de aprendizado, porque eu aprendo com o erro alheio. E dos meus alunos, né, que depois passam por essa questão de mentoria, e eu acompanho os casos clínicos, e principalmente esses casos que são mais desafiadores. E eu comecei a pesquisar melhor sobre algumas coisas e vi. E comecei a ver que tinha um trabalho de 2008, 2007, eu falei, nossa, olha só o meu pensamento. Eu falei, então, isso foi uma falha minha, porque se eu comecei a fazer isso em 2010, 2011, como é que eu não encontrei trabalho de 2008? Porque eu buscava por coisas positivas. Quando você faz uma busca, você imprime ali o que você quer encontrar. E eu só tinha uma visão positiva daquilo.
Quando eu comecei a entender que a gente sempre tem que buscar o outro lado, para a gente poder ter uma visão crítica, real daquele tema, eu comecei a ver sobre tudo. E eu falei, meu Deus, eu acho que a integrativa realmente é o único caminho. Então, graças a Deus, porque bem ou mal já estava nesse caminho. E agora eu preciso fazer esse recall, né? E avisar as pessoas que elas precisam tomar cuidado com isso aqui. O que E na toxina botulínica, por exemplo, eh, chamou tua atenção? Assim, opa, isso aqui não é exatamente o que eu esperava. O que é, nela te preocupou? a questão da utilização para dor, principalmente no bruxismo, foi como eu comecei a desconfiar. O que acontece? Começou a ser vendido demais, né, para bruxismo. Só que o bruxismo é uma condição muito mais profunda. A gente tem aí uma questão psicológica, questão de crença, crença mesmo. E aí a gente começa a entrar na questão que é também antroposófica, que é uma especialidade também da odontologia, antroposofia. A gente entra na questão de como a pessoa se vê, aí tem que entrar na questão psicológica, não tem como. A gente tem uma questão de disbiose e parasitose real, e a gente tem uma disfunção muscular, então é tudo envolvido, mente, psique, estrutura, função, e altera osso, né? Então, se a gente for partir agora para a questão metabólica, né? Por que o osso está sempre se remodelando, mas por necessidade, no entanto, ele tem uma velocidade baixa? Ele depende da função muscular para se remodelar. Então, por exemplo, uma pessoa que faz bruxismo, né, ela põe uma pressão extremamente alta em cabeças de côndilo, né, e na cavidade, onde ele se encaixa aqui no temporal, e com isso, o que o corpo faz? É uma pressão extremamente alta, tanto que às vezes as pessoas até desgastam, muitas vezes elas desgastam a incisal e as cúspides dos dentes. Só que o osso se adapta. O osso segue junto na força contrária para ele não ser desgastado. O corpo é perfeito. Então, quanto maior a força muscular, maior é a velocidade de remodelação desse osso para que ele não seja desgastado mediante aquela força. Isso você vai ver também em hipertrofia muscular de outros, né, tanto de membros superiores como membros inferiores. Quanto mais forte, quanto mais hipertrófico é o músculo, mais denso é o osso. Tanto a Por isso é tão cortical, importante. por isso que é importante você malhar, fazer hipertrofia, né, dentro do limite, obviamente, mas você tem que cuidar, tem que fazer musculação, porque o seu osso fica mais forte. E assim é aqui também. E aí, o que acontecia, o que estava acontecendo com a toxina botulínica? O osso adaptado, aquela tensão já de pelo menos um ano, digamos aí, que a pessoa está fazendo bruxismo, e aí vai lá um dia e aplica a toxina botulínica. O que acontece? Aquele músculo que tinha uma pressão X, ele passa uma tensão, desculpa, uma força de tensão X, ele passa a ter essa força reduzida a 80%, 60%, digamos assim. Então, ele passa a funcionar só 30% do que ele funcionava antes, em força de tensão. Aquele osso para de remodelar. Ele cai, porque ele fala, ué, parei de funcionar. É a mesma coisa que você está lá malhando, 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 quebra a perna, imobiliza a sua perna. Um mês depois, gente, você vai ver o tamanho, a espessura do músculo e do osso. O osso fica fino, 1 ou 2 meses de imobilização. É o mesmo princípio. O osso depende diretamente da contração muscular para poder remodelar. E aí, o que eu comecei a ver? Pessoas extremamente jovens já com perda da cabeça inteira do côndilo da mandíbula. Isso é necessidade de prótese cirúrgica de titânio.
acabava, tipo, sumia. Imagens de tomografia, tá, gente? Isso não dá para se basear em radiografia, é tomografia 3D. E aí eu falei, uau, mas isso aqui, principalmente, tinha casos de meninas de 25, de 30 anos, de 32 anos, com aplicações de pelo menos 4 vezes. Que é aí que acontece também. A aplicação da toxina necessariamente precisa ter um intervalo de 1 ano e meio para não ter um prejuízo real de estrutura óssea e muscular. E as pessoas fazem de quanto em quanto tempo? Quanto que a indústria, Carol, fomenta? 3 em 3 meses. Esse tempo foi dado pela indústria. Quando você coloca um pesquisador, um profissional sério para pesquisar isso, que são esses estudos mais antigos, você vê ali 1 ano e meio. A realidade é essa, 1 ano e meio de espaço. A indústria fala o quê? 3 meses. Por quê? Você passa a consumir loucamente. Toxina botulínica é um dos medicamentos mais consumidos no mundo. No mundo inteiro. E aí, você começa a ter essa questão estrutural, no caso da dor por excesso de tensão, né, muscular. Aí a gente passa, por exemplo, vamos partir para a estética, o que eu também comecei a observar, mento e frontal, né? Mento e frontal. Todo mundo quer tirar as ruguinhas. Olha, eu não uso Botox, ó, já usei, tá? A última vez que eu usei foi 2018, 2019, ó. É isso aqui. Nossa, Ju, tá É. bem, Ju. E eu usava muito aqui, no mento. Porque quando você usa, você relaxa, ele chega para frente, ele avança, né? E para de fazer isso aqui. Ok. O que eu comecei a observar? Pessoas tendo absorção óssea em mento e absorção óssea em frontal. Como é isso? A gente tem aqui, bem onde as pessoas mais aplicam, por causa da ruga de corrugadores, né, que é essa aqui, a gente tem o seio frontal, que é um seio paranasal, né, é uma região um pouco mais aerada, é literalmente como se fosse um soufflé, o chocolate soufflé. Então, a gente tem a cortical, que é extremamente forte, dura e espessa, para poder proteger o córtex, né, proteger o cérebro de traumas, e é extremamente forte, e por dentro você tem esse seio, que é justamente por onde passa o ar, né, tem as mucosas, enfim, aí é outra coisa. E aí eu comecei a observar em tomografias que isso estava se expandindo, ou seja, você começa a ter uma redução na cortical, nessa parte que é justamente o escudo protetor, começa a ficar mais fino, e a parte que é aerada, né, o seio, que é a medula também do osso, é aerada, só que aqui é bem menos, porque isso aqui tem que ser forte mesmo, começa a ficar extremamente mais aerada, mais frágil. Essas trabéculas ósseas, que é como a gente chama, né, mais frágeis, espaços medulares maiores, ou seja, uma queda da própria altura poderia gerar ali um traumatismo craniano. E aqui, lesões, absorções ósseas, principalmente nessa região, que, e num princípio, o dentista vai pensar que é o quê? Olha, é o dente. Os dentes, tem que tratar o canal do dente, porque você está com uma lesão óssea que só pode ser do dente. Não, só pode ser do dente? Vamos pesquisar mais, né? Usa Botox? Uso. De quanto em quanto tempo? 3 em 3 meses. 3, 4, 4, não aguento ficar com isso aqui. Então, assim, são coisas que a gente vê que muitas vezes as pessoas preferem não enxergar para não ter que parar de fazer algo que para ela dá certo. Só que ela não entende que no futuro aquilo ali vai dar um prejuízo real na vida dela, tanto de consciência como um prejuízo judicial até. Então, por exemplo, uma jovem de 25 anos, de 30 anos, que por conta de bruxismo precisa colocar uma prótese de titânio em côndilo de mandíbula, aqui, passar por uma cirurgia ortognática, gente, ter parestesia para o resto da vida, que é não sentir mais o trigêmeo aqui, né, não ter mais a sensibilidade, isso é muito sério.
E aí eu comecei a ver, gente, isso é muito sério. Além do fato, tem estudos que mostram a toxina botulínica, e quando você começa a indagar isso para pessoas né, que estão nessa área até mais tempo que você vê que trava. As pessoas não sabem argumentar com você. E aí você fala, olha, a toxina botulínica, ela corre pelo corpo em segundos. Ela não fica estabilizada e parada no local, que isso também é uma mentira induzida pela indústria. Lembrando que todos os médicos que publicaram inicialmente a literatura da toxina botulínica eram médicos patrocinados, gente. Eram médicos patrocinados. Então, eles não. As pessoas precisam entender isso, elas têm que ter esse filtro. Então, ok. Quando a gente tem a noção de que, beleza, ela vai funcionar de forma concentrada onde você vai aplicar, mas ela vai circular pelo sangue, não tem como. Gente, tópico vai para o sangue. O creme que vocês passam vai para o sangue. O perfume que vocês passam vai para o sangue. Imagina se uma coisa injetada no músculo não vai para o sangue. É óbvio que vai para o sangue. E não só para o sangue, ela é neurotóxica, ela é uma toxina, ela é neurotóxica. Para pensar, né, minha gente? Ó, primeiro, se inscreve no nosso canal, assim você não perde nenhum dos nossos cortes. E deixa eu indicar 2 conteúdos para você. O primeiro é a primeira live que a gente fez com a Juliana Varão, tem muitas informações quentes e importantes na sua jornada. A segunda é, assiste a live na íntegra de onde foi originado o corte que você assistiu agora. Eu te espero em outras oportunidades. Continua com a gente.